Olá! Para você ver, mostra reportagens importantes para o trabalhador, feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Nosso assunto hoje é a terceirização. É que o projeto de lei 4.330, que pretende regulamentar o trabalho terceirizado, está para ser votado no Congresso Nacional. E sem as alterações defendidas pelas centrais sindicais, o projeto pode transformar os trabalhadores com carteira assinada em prestadores de serviço eventuais, sem a garantia de direitos já conquistados pelas categorias. Terceirização é quando uma empresa deixa de admitir diretamente um trabalhador e contrata uma outra empresa, prestadora de serviços. Hoje não existe no Brasil uma lei específica, apenas uma súmula, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que proíbe a terceirização em atividade fim, que é a atividade principal de uma empresa. Por exemplo, é admissível um banco terceirizar os serviços de limpeza. Já a compensação de cheques deve ser feita por bancários. O problema é que o empresariado consegue burlar a lei e passou a adotar a terceirização de forma generalizada para aumentar os lucros. E quem paga? É o trabalhador terceirizado, que tem salários mais baixos, maior jornada de trabalho e menos benefícios que o contratado direto. É por tudo isso que as centrais sindicais são totalmente contra o projeto de lei 4.330, que está em tramitação no Congresso e libera a terceirização nas atividades fim, inclusive no serviço público. Para a CUT, a proposta do deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, é um retrocesso porque corta direitos já conquistados. A terceirização de mão de obra é um dos recursos mais utilizados pelo capital para diminuir custos e responsabilidades, precarizando o trabalho. Contrata-se pagando um salário menor, com menos direitos, sem garantias e sem estabilidade no emprego. Eles têm uma cobertura de direitos muito menor do que os trabalhadores diretamente contratados pela empresa. Por isso que a gente considera que o trabalhador terceirizado ele está menos protegido, ele está mais precarizado e ele é considerado um cidadão de segunda classe. Na prática, admite-se a terceirização de várias funções numa empresa moderna. Um banco, por exemplo, pode terceirizar as funções de segurança, de limpeza ou de alimentação. O que não é permitido é terceirizar a atividade fim, ou seja, as ações financeiras e contábeis que constituem o trabalho bancário. Com esse projeto agora você pode ter, por exemplo, uma empresa especializada em autenticações, uma empresa especializada em caixa. Pode ser caixa no supermercado, pode ser caixa na padaria, pode ser o caixa dentro do banco. Desde 1998, tramita no Congresso um projeto de lei que regulamenta a terceirização. Em maio de 2013, um substitutivo proposto pelo deputado empresário Sandro Mabel, do PMDB goiano, chegou à Câmara, colocando trabalhadores e a Justiça do Trabalho em alerta. A grande ameaça é que o projeto permite a terceirização da atividade fim de uma empresa. Quando a gente considera a remuneração dos trabalhadores terceirizados, eles recebem em média 27% a menos do que um trabalhador diretamente contratado. Isso só considerando o mercado formal de trabalho. Se fôssemos considerar o mercado informal, essa diferença seria ainda maior. O tempo de casa de um trabalhador terceirizado é de 2,6 anos, enquanto um trabalhador diretamente contratado fica 5, quase 6 anos contratado por essa empresa. A CUT e as demais centrais sindicais têm se mobilizado contra o projeto. Procuradores e juízes do trabalho em todo o país também são contra. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, está lotado de processos causados pela terceirização. A grande maioria é sobre a falta de pagamento de direitos trabalhistas e empresas que fecham sem quitar os débitos com os trabalhadores. Em vários ramos de atividade, a terceirização é vista como prejudicial para os trabalhadores e só favorece os patrões. Por exemplo, no ramo petroleiro, temos desde 95 até hoje mais de 320 mortes. Dessas 320 mortes, 80% se dá com os trabalhadores terceirizados, que são os trabalhadores que têm piores condições de trabalho, têm excesso de jornada, têm piores salários. Quer dizer, tudo isso
leva a colocar em risco a própria vida do trabalhador. Numa pesquisa do DIEESE, que foi feita no setor elétrico, onde a terceirização é de quase 60%, dos trabalhadores mortos em 3 anos, 80% eram terceirizados. Tem algumas coisas que são totalmente de responsabilidade do Estado e são inegociáveis para nós. A vida é uma delas. Portanto, terceirização na saúde, não. Uma grande mobilização da CUT e outras centrais em Brasília provocou o adiamento da votação do projeto. Ele libera a terceirização em todas as atividades, inclusive no setor público, desregulamenta totalmente o contrato de trabalho aqui no Brasil, traz de volta a figura do PJ, que já estava enterrado lá pela emenda 3. Esse projeto é tão ruim, mas tão ruim, que até os empresários não têm acordo, totalmente a bancada empresarial não tem acordo com o projeto. Todas as centrais sindicais e entidades que representam os trabalhadores são contrárias ao PL 4.330. Já as entidades patronais estão mobilizadas pela aprovação. Por exemplo, as confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura, transporte e instituições financeiras apoiam o projeto. Inclusive, o autor do PL, deputado Sandro Mabel, ele próprio é representante do empresariado. Ele faz parte da direção de empresas do Grupo Mabel e atua em atividades agropecuárias. Para você ver. A CUT e as demais centrais sindicais sabem que só com organização e união dos trabalhadores, o projeto de lei 4.330 pode ser derrotado ou pelo menos melhorado. Por isso, tem realizado manifestações em todo o país para chamar a atenção dos cidadãos contra o projeto que precariza as relações de trabalho. Em São Paulo, o protesto reuniu cerca de 3.000 trabalhadores em frente à Fiesp, na Avenida Paulista. Terceirização! Não! Terceirização! Não! Vamos dar uma vaia para esse PL. Vamos vaiar, nós não queremos retrocesso na organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse ato de hoje é uma demonstração de que as centrais sindicais, os trabalhadores não irão aceitar a implementação de um projeto que aprofunda a terceirização no Brasil. Ele vai de encontro ao fim da carteira de trabalho, ao fim do 13º, ao fim do fundo de garantia. Você, trabalhador que tem carteira assinada hoje, se esse projeto for assinado, certamente você não vai ter mais direito a férias, porque você vai ser pessoa jurídica e não mais seletista. A terceirização e a precarização do trabalho é culpa do patrão. É claro que são os deputados que estão fazendo o projeto. Agora o trabalhador precisa saber que esses deputados que estão fazendo o projeto estão fazendo a mando do patrão, a mando do empresário. Na década de 80 e 90 nós vimos o Brasil desregulamentar as relações de trabalho, vínculo empregatício sendo colocado em 2ª ou 3ª classe, e nós não iremos aceitar esse aprofundamento que é o projeto de lei 4330 do deputado federal Sandro Mabel, que é um empresário que tem interesse em mudar essa relação para aumentar suas taxas de lucro. Eles não querem fazer terceirização somente, gente, porque eles já terceirizam. O que eles querem é legalizar a interposição fraudulenta de mão de obra, não permitindo que o trabalhador busque na justiça, por exemplo, os seus direitos tirados pela precarização, pela terceirização. Precisa fazer uma reforma política urgente no Brasil, para que os filhos do trabalhador, o trabalhador, a dona de casa, a sociedade, possa estar representada no Congresso. Nós não vamos permitir que esse projeto passe, nós não vamos permitir que ele seja votado. Se for votado, nós vamos trabalhar para o veto da presidenta e nós vamos denunciar claramente que o 4330 é um assalto contra a população brasileira. O corpo a corpo também acontece em Brasília, junto aos deputados federais. Foi graças à pressão dos trabalhadores, aliás, que a votação do projeto, prevista para agosto, foi adiada para setembro. Com o adiamento, as entidades sindicais conseguiram mais tempo para debater o projeto na comissão quadripartite, que inclui também governo, parlamentares e empresários. Eles querem votar um projeto que precariza as relações de trabalho, tira emprego, tira direito da classe trabalhadora. É uma reforma trabalhista às avessas, querem precarizar.
E a nossa militância não permite, cada vez que eles marcarem, a nossa militância vai estar aqui no plenário impedindo que isso aconteça. A secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, promete uma pressão cada vez maior dos trabalhadores contra a PL da terceirização. Se não tiver acordo, se não mudar a forma, nós não vamos permitir que um simples projeto de lei mude a Constituição Federal, mude a CLT, mude tudo que nós conquistamos durante todos esses 70 anos de luta e mais as lutas que os nossos companheiros e companheiras fizeram no passado para construir o Brasil. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho também já se manifestou contra o PL 4.330. Para o juiz Paulo Luiz Schmidt, o projeto é uma grave ameaça ao direito do trabalho, porque na prática dilui a responsabilidade do empregador, acaba com a identidade das categorias profissionais e desvaloriza conquistas e garantias hoje consolidadas, apontando para um caminho em direção ao passado, à escuridão social. Foi isso que o juiz disse, para você ver. Depois do intervalo, vamos conhecer a luta dos metalúrgicos do ABC contra a terceirização e a realidade dos petroleiros. Para cada trabalhador direto, existem 5 terceirizados. Até já! Nosso assunto hoje, para você ver, é a terceirização. Um recurso criado para empresas contratarem serviços especializados, mas que virou um artifício para admitir trabalhadores com salários mais baixos, com menos direitos e com maior jornada de trabalho. Um problema sério que pode afetar todos os trabalhadores com carteira assinada se for aprovado o projeto de lei 4.330 do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. Na região do ABC, polo da indústria automotiva, o Sindicato dos Metalúrgicos avançou na luta contra a perda de direitos provocada pela terceirização. Eu conversei com trabalhadores na montadora Mercedes-Benz, onde o sindicato conseguiu melhorar as condições de trabalho dos terceirizados. Mas o que se espera mesmo é a contratação de todos pela empresa principal. A organização dos trabalhadores e a atuação do comitê sindical fez cair o número e aumentar as conquistas dos terceirizados na Mercedes. Porque aqui eles também são representados pela comissão de fábrica. Que qualquer terceirização que tenha na Mercedes tem que ser feita de forma negociada com o sindicato e que, caso ocorra a terceirização, o trabalhador tem que ser remanejado dentro da própria empresa e tem que ser treinado para essa outra atividade. Arlindo, por exemplo, é lubrificador industrial. Trabalha na Mercedes todos os dias, mas é funcionário de outra empresa. Com o apoio da comissão, conseguiu vale-refeição, plano de saúde e aumento da PLR. Mas os benefícios ainda são inferiores aos do trabalhador direto da Mercedes e ainda tem a discriminação. Quando acontece, a gente procura o sindicato, da Mercedes, que vai atrás e conversa com a chefia, quando é o caso, conversa com o trabalhador. Toda a luta para garantir os direitos dos terceirizados aqui na Mercedes ainda é insuficiente. O que o sindicato quer é que todos os trabalhadores na montadora sejam contratados de forma direta. Foi o que aconteceu com o Cláudio, eletricista, conhecido como Capivara. Durante boa parte da vida, ele trabalhou como terceirizado em várias montadoras, inclusive na Mercedes. Mas há 15 anos é contratado direto. Um supervisor meu, que ele fazia uma avaliação com a gente, que eu achava meio cruel. A gente ia pedir um aumento, vou lhe falar assim, olha, eu vou fazer uma avaliação com você. Se você tirar 10, isso não quer dizer que você vai ter aumento. Mas se você não tiver 10, com certeza você não vai ter o aumento. Eu achava, era um tratamento assim que a gente tinha mesmo assim. O pessoal era bem discriminado mesmo, o tratamento que a gente tinha aqui. E várias coisas. Só o salário era a diferença enorme, Eu era eletricista, não tinha adicional nenhum. No caso da Mercedes-Benz, das grandes montadoras aqui do ABC, a gente tem um sindicato organizado, um CSE organizado, então a gente tem um respaldo contra os desmandos.
É um absurdo ver trabalhadores convivendo numa mesma empresa em condições tão diferentes. O que a CUT defende é que, se realmente for necessário, só sejam terceirizados trabalhadores das atividades secundárias, as chamadas atividades meio, e que todos tenham igualdade de direitos, de condições de trabalho e de salário. Em relação aos empregadores, a CUT defende a responsabilidade solidária, ou seja, que a empresa contratante deve ser responsável por todas as obrigações trabalhistas, tanto quanto a empresa prestadora de serviços. Entre os petroleiros, a luta é contra a terceirização na Petrobras, onde a proporção é de 5 terceirizados para cada trabalhador direto. E, é claro, os maiores índices de acidentes estão entre os terceirizados. Eu fui conferir de perto a situação vivida pelos trabalhadores de um terminal da Transpetro, no interior de São Paulo. Quem trabalha na Petrobras deve ter bom salário e boas condições de trabalho, né? Seria se a grande maioria dos trabalhadores não fosse terceirizada. No sistema Petrobras, a proporção de terceirização é de 5 para 1. Para cada 5 terceirizados, um trabalhador próprio. Eles convivem no mesmo ambiente de trabalho, exercendo a mesma função, mas em condições muito diferentes, principalmente em relação ao salário. Um próprio da Petrobras ganha quase o dobro do que ganha um terceirizado. Venâncio e Garrido são técnicos em manutenção neste terminal da Transpetro de Barueri, São Paulo. Venâncio, há 24 anos, é funcionário da Petrobras. Garrido, há 17 anos, é terceirizado. Ganha pouco mais do que a metade do salário do colega e não tem direito à participação nos fantásticos lucros da Petrobras. A gente que é profissional, né, e precisa trabalhar, então a gente sabe que onde a gente for vai ter esse tipo de serviços terceirizados, né? Wesley e Luiz Carlos são técnicos em segurança do trabalho. Wesley, próprio da Petrobras. Luiz Carlos, terceirizado. Esse tipo de benefício é benefício concedido ao pessoal próprio mesmo, pessoal da Transpetro, da Petrobras. Pesquisa do DIEESE mostra que no Brasil, os trabalhadores terceirizados representam 25% do mercado formal de trabalho. Eles têm uma remuneração 27% menor em média e trabalham 3 horas a mais por semana. Por causa da alta rotatividade, a permanência no emprego é de 2,6 anos, contra 5,8 anos para os trabalhadores diretos. Também estão mais sujeitos a acidentes de trabalho graves e fatais. Quem executa, na realidade mesmo, são os terceirizados, grande parte. Nós, a não ser a operação mesmo, que é 100%, que não é terceirizado, os demais serviços são quase todos terceirizados. Então, por consequência, eles que executam, eles que sofrem mais, né? E morrem muitos deles, muito. A terceirização não é regulamentada no Brasil e se alastrou por todos os setores da economia: comércio, indústria, serviços, bancos, construção civil, gerando não empregos, mas trabalho precário. Depois do intervalo, vamos ter um panorama sobre a terceirização em diferentes categorias dos setores públicos e privados. Até já! A terceirização afeta todas as categorias profissionais. A estimativa é de que o Brasil tenha 10 milhões de terceirizados. Preste atenção agora no que dizem os trabalhadores de diversas áreas sobre como a terceirização prejudica as relações de trabalho. No nosso setor energético é muito evidente a questão da terceirização. Até lá existe uma forma diferente de fazer a terceirização, que nós chamamos até de terceirização branca, que as empresas do setor energético em si estão criando as suas próprias empresas terceiras com o próprio nome dela, para poder até economizar na contratação de empresas terceiras. De cada 10 trabalhadores, só 3 é do setor privado, do quadro próprio. O resto é tudo terceirizado. Na categoria química, ela prejudica de certas formas, tanto na questão salarial, que isso precariza os valores financeiros, e também nos direitos sociais. E em Pindamonhangaba também não é diferente. As terceirizadas lá dão muito problema, eles não pagam fundo de garantia, não pagam INSS, às vezes ela trabalha até com carteira sem fichar. Então isso aí
A terceirização é sinônimo de precarização dos trabalhadores. O exemplo mais claro, né, no nosso setor, do correspondente bancário, é hoje o trabalhador que está dentro do comércio, dentro das lotéricas. Eles estão ali fazendo trabalho bancário e não são bancários, não têm especialização. A questão do sigilo bancário está em risco e esse trabalhador, que é um trabalhador comerciário, está ali recebendo contas, abrindo conta bancária e não tem nem segurança e nem mesmo salário do trabalhador. A gente já vem anos e anos, o governo do PSDB, ele sucateia o serviço público, não contrata funcionário. Para quê? Para implantar as OS, que são as organizações sociais dentro da saúde pública. E essas OS, elas terceirizam o serviço, é isso? Terceiriza e até quarteiriza o serviço, entendeu? É um contratando em cima do outro, é uma aberração. Como vimos, a terceirização tem sido um recurso fraudulento usado pelas empresas para aumentar os lucros em prejuízo dos trabalhadores. Só no setor financeiro, estima-se que atuem mais de 1 milhão de trabalhadores, mas menos de 500 mil são contratados formalmente. Os outros são terceirizados. Muitos são ex-bancários, demitidos pelos bancos e recontratados como terceirizados, recebendo menos da metade do salário e sem a maioria dos direitos conquistados pelos bancários. E isso no setor financeiro, onde os bancos batem recordes de lucro ano após ano. E isso hoje, quando a terceirização na atividade fim é proibida. Imagina o que os trabalhadores vão perder se o projeto de lei 4.330 for aprovado sem alterações. Esse programa termina aqui. Para você ver, volta na próxima semana. Até lá!